A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Jardim Amália, para transmitir para você que está acompanhando a gente pelas mídias sociais uma parte daquilo que nós temos feito nos nossos cultos. Nesses dias de ausência, em que nós nem todos estamos podendo estar na igreja, nós temos separado louvores, separado palavras, de forma que você possa ser abastecido pelo Senhor, edificado pelo Senhor. E eu quero desde já te agradecer você que tem participado conosco, que tem compartilhado acima de tudo, sido abençoado e compartilhado com os demais irmãos, amigos, as pessoas que são próximas a você, todo esse trabalho que é feito com tanto carinho para você. Nós temos uma equipe grande de trabalho e eu quero louvar a Deus, agradecer ao Senhor pela equipe de áudio, de vídeo, de mídia aqui da Igreja do Jardim Amália. Acima de tudo também louvar a Deus pelos nossos bispos, Bispo Samuel Ferreira, Bispa Keila Ferreira, que tem abençoado essa igreja, esse povo, e sob a liderança desses homens, desse homem e mulher de Deus, nós temos sido aqui abençoados grandemente. Deus abençoe aos nossos bispos. Nós queremos louvar ao Senhor, juntos adorarmos a Deus com um hino especial pelo Ministério Primícias. Eu gostaria de pedir a você que nesse momento você se curvasse diante do Senhor em reverência, em adoração, e pudéssemos juntos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos ouvir Ministério Primícias com um hino especial. Tu me
Glórias ao Senhor nosso Deus pelo louvor que acabamos de ouvir. Ministério Primícias tem nos abençoado na nossa congregação e fomos abençoados mais uma vez por um louvor especial. Amém? Meu irmão, deixa eu falar para você, lembrar a você de alguns assuntos que são muito importantes para nós. Primeiro, lembrar a você das nossas contribuições, dízimos e ofertas que têm abençoado o reino de Deus. A estrutura da igreja permanece necessitando da tua ajuda. Nós precisamos continuar mantendo as nossas estruturas e, para tanto, eu quero pedir a você que é membro aqui da nossa congregação, que é congregado e até aqui você que tem sido abençoado pelos dízimos, pelas nossas ministrações, que mantenha a sua ministração, dízimos, ofertas na casa do Senhor. Isso nos abençoa grandemente e nos dá a condição de mantermos os projetos aqui da nossa congregação. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus, mantenha a sua fidelidade. Outra coisa que eu quero falar com você que está nos acompanhando é que nós estamos retomando aos poucos as nossas atividades. Nós estamos quartas-feiras mantendo o nosso culto de ensino. Vamos retomar nesses finais de semana próximos também os cultos de ministração da palavra. Em primeiro momento, entre 10 e 11 horas da manhã, é a nossa reunião, até que retome a normalidade e a gente possa retomar o nosso culto, que é feito entre 18h30 e 21 horas no domingo à noite. Por hora, nós estamos trabalhando e iniciando ou retomando as atividades normais no período da manhã no domingo, às quartas-feiras à noite, e oração com os nossos departamentos, os nossos grupos, durante toda a semana. Se você quiser, se você puder, venha adorar a Deus conosco. Ressalvando que você que está acima dos 60 anos, você que está no grupo de risco, você que está com algum sintoma de gripe, febre ou alguma coisa parecida, não venha à igreja. Resguarde você, a sua saúde, a sua família. É importante que você tenha bastante juízo na cabeça agora. Para você que vai estar conosco nestes dias, adorando ao Senhor Deus, você que não está no grupo de risco, eu vou pedir um favor para você, que você venha com máscara. Por quê? Para que você esteja resguardada. Todas as questões sanitárias precisam ser atendidas. Então, se você tiver uma máscara caseira mesmo, não tem problema, venha com a sua máscara. Aqui na igreja nós vamos ter o álcool gel, nós vamos ter distanciamento entre pessoas, e tudo isso é feito para nós obedecermos às regras sanitárias, mas acima de tudo, para abençoar a sua vida e não corrermos nenhum risco ou minimizarmos o contágio ao mínimo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma última informação que eu queria falar com você é que, se você não está aqui centralizado no Jardim Amália, nós temos 5 subcongregações que abençoam a sua vida. Então, se você estiver aí num desses bairros que eu vou citar, procure os nossos pastores. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado por esses homens de Deus que representam o nosso bispo em algum bairro próximo aqui do Jardim Amália. Nós temos no Jardim Dom José o pastor Joelce e a irmã Polaina, para abençoar a sua vida. No Jardim São Luís, o pastor Cícero e a sua esposa, para abençoar a sua vida. No Jardim Soraya, nós temos o pastor Júnior, a pastora Bruna, para abençoar a sua vida. No Jardim Independência, o pastor Alexandre e a pastora Rose vão abençoar a sua vida. E no Parque Lígia, o pastor Richard e a irmã Josi vão abençoar a sua vida. Se você estiver numa dessas regiões, não perca a oportunidade de estar conosco e adorar. Eu tenho certeza que haverá uma palavra, alimento sólido para a tua alma, um ambiente de culto agradável, e isso vai abençoar você, sua casa, sua família. Não deixe que o temor, o medo, o pavor, ele entre e se aloje no teu coração. Tenha as precauções devidas, mas mantenha uma vida de sanidade mental e saudável. Isso é bom para todos nós. Amém? Deus abençoe a sua vida, seu lar e a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Bem, nós estamos chegando ao momento da palavra. E por hora nós estamos aqui com o pastor Alex Carvalho, que nos honra muito aqui com a sua presença. Eu quero louvar a Deus por ter atendido o nosso convite. Está sempre ministrando para nós aqui na congregação. Teólogo, um grande homem de Deus, casado, pai de família, professor da escola bíblica dominical.
tem feito palestras para nós aqui com temas bíblicos e que tem nos ajudado e abençoado a igreja de forma maravilhosa. E eu quero louvar a Deus, pastor, obrigado por estar conosco aqui, mais uma vez abençoando a nossa vida, abençoando o povo de Deus. Vamos à palavra do Senhor, vamos ouvir Deus falar com você. Amém? Pastor, por favor. Graças a Deus, é motivo de muita alegria fazer parte desse ministério, motivo de muita alegria também fazer parte e ser liderado pelo nosso grande líder, pastor Marcelo, e para mim fico muito feliz por esse momento. Eu gostaria de convidar a você que está nos assistindo nesse exato momento, de pegar o seu exemplar bíblico e abrir comigo em Salmo 124, do verso 1 até o versículo 8, que está escrito assim: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos, quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encobertos, e as torrentes teriam passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou com presa aos dentes deles. Como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos. Nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Que texto lindo, pastor, que texto profundo, né? Que texto gostoso para os nossos dias. Aliás, a Bíblia nós sabemos que ela é inspirada por Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. E quando nós lemos esse texto, ela mexe com as nossas almas. Ela fala com muita profundidade aos nossos corações. E o Senhor colocou esse texto para meditar juntamente com vocês que estão nos assistindo nesse exato momento. O salmista aqui, Salmos de Davi, ele vai contar no versículo 1: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Ele vai testemunhar e vai agradecer a Deus pelo livramento que o Senhor concedera à vida dele. Olha que coisa interessante. Deus é o Deus do livramento. Deus é o Deus que ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Então o salmista, ele deixa esse exemplo de testemunho, o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus estava presente na vida dele, né? E como nós conhecemos Davi através dos exemplares bíblicos, através das histórias bíblicas, Davi foi um jovem em que ele teve muitas complicações em sua vida. Foi um grande guerreiro, basicamente passou quase a sua vida toda, após Deus o chamar, né, de pastor de ovelhas, para ser um grande líder de Israel. Basicamente ele passou a sua vida toda guerreando. Então, em um dado momento da história, Davi, ele reconhece a grandeza de Deus. E ele vai salmodiar ao Senhor, dizendo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Ora, olhando para esse texto, eu posso também usar as mesmas palavras que Davi dissera: se o Senhor não estivesse ao meu lado, se o Senhor não estivesse ao seu lado. Eu recebi muitos livramentos do Senhor. Não tem como você não olhar para o passado, não olhar para trás e ver o que Deus fez, né? Para mim estar aqui hoje, eu reconheço que a mão de Deus é sobre a minha vida. Para você que está me assistindo nesse exato momento, eu reconheço que a mão de Deus é sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Para o pastor Marcelo estar presente aqui hoje, é a mão de Deus. Então é o Senhor que está ao nosso lado, diante dessa pandemia que está acontecendo, diante desse alvoroço todo. Nós temos que reconhecer que Deus está ao nosso lado para nos livrar e nos guardar. Os Salmos, ele nos ensina que quem nos dá o livramento, quem nos liberta é o Senhor. Como não lembrar que quando Moisés, saindo do Egito,
a Faraó vindo atrás da nação de Israel, tentando esmagar, tentando os tragar, e Deus deu o livramento. Após ali a 10ª praga, Faraó perdeu o seu filho primogênito, e o texto vai dizer que Israel estava diante do Mar Vermelho, não tinha escapatória, não tinha como sair, porque à frente estava o mar, dos lados existia uma montanha, e atrás estava vindo o Faraó com seu grande exército, mas muito, muito enfurecido mesmo, pois como aconteceu a 10ª praga, e o Faraó perder o seu primogênito, ele estava vindo já, vamos dizer assim, com a faca nos dentes, e ali o Israel se encontrava preso basicamente ali diante do Mar Vermelho e as montanhas, mas foi o Senhor que naquele dia que dera o livramento para Moisés e a nação de Israel. Se Deus não fosse com Moisés, o que seria naquele dia do povo de Israel? Me faz lembrar também, trazer à memória, quando Jonas recebeu um chamado de Deus para pregar em Nínive, e o texto diz que por dados momentos ele tentou recusar, ele tentou fugir para não pregar em Nínive, pois tinha relatos que alguns irmãos tinham morrido ali tentando pregar o evangelho, e Jonas ficou furioso porque não aceitava ir pregar para aquele povo, e Deus enviara ele, e o texto vai dizer que ele caiu no mar furioso e um grande peixe o engoliu. Historiadores chegam a dizer que o risco era tão grande que Jonas duraria cerca de 2 minutos dentro do ventre do peixe. Ele morreria enforcado, sem ar, sem oxigênio. Mas se Deus não fosse na vida dele, quem seria Jonas? Qual seria a sua história? Mas o texto vai dizer que Deus era com Jonas. Da mesma forma com Davi, nós sabemos que quando Davi teve um chamado do Senhor na vida dele, ele um belo dia levanta e sai para fazer, como de costume, levar a marmita para os seus irmãos, né? Levar o almoço, e em dado momento ele se depara com a nação de Israel diante de Golias, um grande homem que estava afrontando não só a nação de Israel, mas também o nome do Deus Todo-Poderoso. E Davi fica revoltado com aquela situação, porque ele mantinha o zelo do nome do Senhor, e ele se levanta contra aquele gigante, e dizendo quem era aquele gigante para afrontar o Deus de Israel. E o texto vai dizer que quando Davi chegou para batalhar contra Golias, ele dissera assim: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Se Deus não fosse na vida de Davi, quem Davi seria? E naquele dia Deus concedeu a vitória para Davi, porque Deus era com Davi. E em dado momento ele escreve esses salmos aqui agradecendo a Deus. No verso 1 ele fala: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, ele nos teria engolidos vivos quando se enfureceram contra nós. No texto de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 25 até o verso 30, Davi enfrenta uma grande batalha contra os filisteus, e ele faz uma oração a Deus, se era para ir batalhar contra os filisteus, e Deus disse para ele: Davi, pode ir que eu estou contigo. Então Davi reconhece a grandeza de Deus, o poderio de Deus. Engraçado que Davi, por 4 vezes, ele vai citar nos Salmos o nome, o Senhor, do versículo 1 até o versículo 8, verso 1, verso 2, ele fala o Senhor, no verso 6 ele fala o Senhor, e no verso 8 ele fala o Senhor. É Deus que nos dá o livramento, é Deus que está conosco, nada pode nos deter, nada pode nos parar. É bem verdade, por diversas vezes o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, sempre se levantará contra as nossas vidas, tentando nos tirar da presença do Senhor, tentando nos tragar. Foi assim que Pedro chegará a dizer que o nosso adversário, pastor, ele está bramindo como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar vivo. Então eu reconheço que a mão poderosa de Deus é sobre as nossas vidas.
Em todo tempo Deus está nos dando livramento. Em todo tempo o adversário está tentando tirar você da presença do Senhor. Em todo tempo o inimigo está tentando armar laços e ciladas para tentar tirar você da presença de Deus. Mas o Senhor é contigo, é Ele que corta o laço, é Ele que quebra o arco, porque Deus é o Deus do nosso refúgio, Deus é o Deus da nossa fortaleza. Foi assim que o salmista, em Salmos 46, ele chegará a dizer: o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia, ou no dia da angústia. Então eu reconheço o poderio de Deus nesses salmos, eu reconheço a grandeza de Deus nesses salmos, porque Deus está dando livramento ao seu povo constantemente, Deus está livrando o seu povo constantemente. Ora, Paulo chegará a se expressar em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então a mensagem que Deus deixa para nossas vidas é que Ele é o Deus de livramento. Então não desista. Se você está aonde você está hoje, é porque foi a boa mão de Deus que te conduziu. Nada é mérito, sempre é a boa mão de Deus, sempre é a graça de Deus nos conduzindo. Precisamos urgentemente a cada dia nos arrependermos dos nossos pecados e das nossas transgressões. Precisamos urgentemente nos lançarmos debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Salmos 91 chega a dizer que mal nenhum chegará à minha tenda, porque eu estou debaixo das mãos de Deus. E quando estamos debaixo das mãos de Deus, mal nenhum pode chegar até a nossa tenda. Nós temos que reconhecer que Deus tem todo o poder, toda a glória seja dada a Ele. Vamos lá, do versículo 3 até o versículo 4, o salmista vai se expressar uma situação de calamidade, uma situação difícil, quando ele disse assim: eles nos teriam engolidos vivos quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam encobertos e as torrentes teriam passado sobre nós, sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. E ele fala no verso 6: bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes dos leões. Que coisa fantástica, que coisa linda. Eu posso reconhecer a grandeza de Deus e o livramento que Deus dá, não somente naquele contexto, naquela época, mas nos dias atuais. Por que não dizer, vindo para cá, eu parei no semáforo e de repente do meu lado passou um carro, né? O farol fechou e passou em alta velocidade. E quando eu olhei para frente, estava um carro cruzando, um senhor juntamente com a sua família. Mas foi por muito pouco, aquele outro carro que cruzou o farol vermelho não pegou aquela família de cheio. E Deus tocou meu coração, esse Salmo 124. Se o Senhor não fosse com aquela família, de repente hoje estaria sendo o dia de luto para aquela família. Mas a boa mão de Deus estava sobre a vida, sobre aqueles que estavam dentro daquele carro e sobre aquela pessoa também que infringiu o semáforo ali e ultrapassou no vermelho. Deus dera o livramento para aquela família. Então Deus é o Deus do livramento, Deus é Ele que vai quebrar o arco. E no versículo 7 ele fala: como um pássaro escapamos do laço dos que caçam passarinhos. O laço se rompeu e nós escapamos do laço do passarinheiro. Me traz à memória que quando eu era muito novo, 5 anos de idade, quando os meus irmãos iriam caçar passarinho no estado da Bahia, eles armavam, naquele contexto existiam dois modos de pegar um passarinho: ou era através de uma arapuca, ou era através do visgo de jaca que passava ali perto da beira de um rio, onde os passarinhos pousavam para beber água, para descansar. E ali, pela estratégia que era criado, passava o visgo da jaca ali perto de um galho, o passarinho bebia água e pousava, e de repente em alguns minutos eles ficavam presos com o visgo da jaca. E você conseguiria apalpar, pegar aquele passarinho vivo ali, porque o passarinho não conseguia escapar, porque o visgo estava o prendendo.
E aqui o salmista, ele nos traz esse contexto que, como pássaro, escapamos. Às vezes através de uma arapuca que era feita uma armadilha ali, hoje em dia usamos o açapão, né? Não usamos, eu não caço passarinho, mas quem gosta de passarinho, quem faz isso, né? E usa bastante açapão para pegar o passarinho, onde coloca ali um alimento, o passarinho posa ali dentro e aquela gaiola, o açapão fecha. A arapuca seria a mesma coisa, né? O passarinho ficava preso ali vivo. A intenção era de pegar o passarinho vivo e não morto. Então o salmista nos traz à memória que, como um pássaro, escapamos. Ou seja, Deus não só destruiu a arapuca do inimigo, Ele nos livrou. Além de livrar, Ele destrói a arapuca do adversário. Como é esse escape? Como é esse livramento? Através de Cristo morrendo na cruz do Calvário. Estava como presas, estava como um pássaro na mão do adversário. E através da morte de Cristo na cruz do Calvário, destruindo a morte, destruindo Satanás, nós escapamos. Aí Paulo diz assim: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Gostaria de, último versículo, versículo 8: nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o seu socorro, o meu socorro, está e vem do Senhor que fez o céu e a terra. Que Deus os abençoe a sua vida mais uma vez. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Uma poderosa palavra que o Senhor Deus trouxe ao nosso coração. Lembrando que nós estamos nas mãos do Senhor, não da arapuca, nem do alçapão e nem do visgo da jaca. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso e nós louvamos ao Senhor Deus por essa gloriosa palavra. O inimigo pode armar, mas ele não vai nos deter, porque o Senhor nos tem nas suas mãos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alex, a sua casa, louvar a Deus por você que esteve conosco nesse momento, participando desse culto em que nós estamos nos nutrindo de Deus. Eu estou aqui, pastor, e aqui ouvindo a palavra do Senhor e sendo alimentado por essa palavra. Quantas vezes também nos sentimos assim, parece que o inimigo vai nos capturar, parece que ele vai nos destruir, parece que não há escapatória, mas o Senhor Deus deu escape, nós escapamos, não fomos presos e a vitória do Senhor veio sobre nós. Glórias a Deus por essa palavra. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus enriqueça você poderosamente, que as palavras ministradas aqui possam alcançar você, alcançar o âmago da tua alma e você ser nutrido pelo Senhor. Esse é o nosso intuito, nosso objetivo, que nós sejamos nutridos, eu, você, a sua casa, a sua família, nutridos pela palavra do Senhor, que vai nos transformando, vai nos lavando, nos edificando para a glória do Senhor. Resta-nos aqui orarmos ao Senhor Deus, agradecermos ao Senhor Deus, porque o tempo que vai passando, nós estamos nos sentindo não nas mãos do inimigo, mas nas mãos do Senhor, e que você e eu possamos permanecer juntos adorando ao Senhor. Quero convocar você, solicitar você e a sua casa, que juntos agora nós possamos em adoração, nos curvarmos em oração. Se você puder, ajoelhe-se, se você puder, se curve diante do Senhor, feche os teus olhos, reúna aí com a sua família, para nós orarmos a Deus e impetrarmos uma bênção pastoral sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero te adorar, Deus, porque a palavra que temos ouvido tem tratado o nosso coração. Nós compreendemos com muita clareza, Senhor, que não estamos nas mãos do inimigo, mas nas tuas poderosas mãos. Senhor, bem sabemos que se pudéssemos, ó Deus, escolher, estaríamos no templo em adoração, mas muitos de nós não podemos. Por isso, Senhor, aqui neste momento, nós nos curvamos em adoração, em louvor, em agradecimento aos céus, por essa palavra que tem alcançado a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. Senhor, eu quero rogar a Ti, por cada lar, por cada família, por cada pai e mãe de família. Ó Deus, nós temos notícias de alguns irmãos que foram abatidos, Senhor, com esta enfermidade,
com outras enfermidades. Ó Deus, nós nos lembramos aqui de alguns irmãos que estão acamados, alguns que estão solitários, sem poder sair da sua casa, alguns que foram acometidos pela depressão, pela angústia, pela crise de ansiedade, e é por todos esses que nós queremos rogar, Senhor, que o Teu Santo Espírito, que está conosco agora, possa também estar com os Teus filhos nas suas casas, possa alcançar o Teu servo, a Tua serva, possa livrá-lo, Senhor, de toda sorte de males. Senhor, se algum dos Teus filhos tem sentido esta prisão, ou tem sentido como que estando em uma arapuca, em um alçapão, em uma forma de ser enjaulado, ou ao menos com o risco, Senhor, nós queremos rogar que o Teu Espírito possa alcançá-los, para que assim como o Salmo nos tem dito, nos tem trazido essa palavra ministrada ao nosso coração, também sejamos, ó Deus, libertos, também sejamos, ó Deus, alcançados pelo livramento do Senhor. É assim que nós te pedimos, e assim, Senhor, que nós rogamos a Tua bênção, agradecidos pela Tua vitória em Cristo Jesus. Amém. Amado, quero pedir a você que em nome do Senhor Jesus se curve em adoração, para nós podermos agora receber ou ser impetrado sobre nós as bênçãos sobre a nossa vida, assim como é feito nos nossos templos, nas nossas igrejas. Ao final das nossas reuniões, nós impetramos a bênção apostólica sobre os nossos irmãos, e faremos agora isso para abençoar a sua vida. Se você pode, estenda suas mãos aos céus, de forma a receber a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém? Que a graça poderosa de Jesus, que o grande amor de Deus e a consolação do doce Espírito Santo possa alcançar você, possa alcançar a sua casa, possa cercar você de bênçãos e de vitórias. Em Cristo Jesus nós queremos dizer amém. Deus abençoe, Deus continue com você e com a tua casa em Cristo Jesus. Amém.